Você sabia da influência direta que houve dos judeus na descoberta do Brasil? Na verdade, isso é antes da descoberta, na própria descoberta e depois. Eu vou te explicar isso melhor. Vamos entender o momento histórico. Portugal e Espanha são duas grandes potências que querem expandir o seu mercado. Eles já conheceram as Índias, já conhecem a Ásia e assim por diante. Eles já viram que eles conseguem ganhar muito dinheiro. Eles imaginam que o mundo é muito maior do que isso. Nesse tempo, o principal meio de transporte para lugares muito afastados eram os barcos, a navegação marítima, assim era feito. Só que para isso havia muitos perigos. Os barcos tinham que ser muito bem construídos, eles não podiam se perder no caminho e assim por diante. Então começou uma busca por novas tecnologias e conhecimentos. Por exemplo, cartografia. Eles precisavam saber onde estavam os países que eles conheciam, como eram os oceanos e assim por diante, né? Eles queriam entender a astronomia, porque muitas vezes as pessoas que estavam nos barcos, os comandantes dos barcos, eles se baseavam em estrelas, se baseavam no que eles viam nos céus. Então era muito importante um conhecimento astronômico. A gente vai ter também artefatos como o astrolábio que vão ajudar na navegação. Eu ainda não parei. Você precisa de conselheiros para saber se você está tomando a decisão correta. Você precisa de pessoas que vão financiar essas aventuras, porque realmente, no final das contas, há um risco muito grande de você botar muito dinheiro e voltar de mãos abanando, porque não encontrou nada, porque se perdeu, porque todas as naus naufragaram e assim por diante. E exatamente em todas essas áreas que eu falei, os judeus eram especialistas. Os judeus, eles eram especialistas em cartografia, em astronomia. A gente já vê escritos, por exemplo, do Narmânides e antes disso, de pessoas que já conheciam essas ciências muito bem. Agora, esses judeus se aperfeiçoaram ainda mais, que a gente está numa época com muita discriminação religiosa. Então, os judeus estão buscando uma forma de sobreviver. Muitos países proíbem eles de serem comerciantes, de terem pedaços de terra, de que eles vão viver. Então, cada lugar tinha as suas regras. Tinha lugares que eles podiam ser comerciantes, não podiam ter terra. Podiam emprestar, mas não podiam fazer alguma outra coisa. Então, dentro dessa criatividade e de uma capacidade especial, então os judeus, uma das coisas que eles fizeram foi preparar todas essas viagens marítimas. Então eles ensinavam cartografia, astronomia, financiavam essas expedições e também tinham intérpretes. Imagina só, vai chegar num novo país, num novo continente, portugueses e espanhóis, como é que eles vão falar com o povo local? Para isso existiam também intérpretes. Então, se agora a gente entra na hora do descobrimento do Brasil, que por acaso nada teve de fortuito, Portugal estava concentrado nisso, por isso ele preparou pessoas como Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias e outras pessoas muito capazes, tá, para poder fazer essas travessias marítimas tão grandes e perigosas. Então, na verdade, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Pedro Álvares Cabral, na sua própria embarcação, tinha um judeu claramente muito famoso. O nome dele era Gaspar da Gama. Sabe por que esse era o nome dele? Ele era judeu. A gente não pode esquecer que a gente está na época da Inquisição, a época em que os judeus estão sendo assassinados, torturados ou expulsos pela igreja. Então, muitos deles, com esse medo terrível, alguns conseguiram fugir, outros, muitos, milhares, foram assassinados, outros fizeram uma conversão para os olhos de fora, chamados de cristãos novos. Então, um desses cristãos novos era Gaspar da Gama. Da onde ele ganhou esse nome? De um famoso navegador, que é o Vasco da Gama. Falou, você é judeu, então vamos lá, você se converteu? Adota o meu nome, vai pegar o da Gama, bota Gaspar,
somos amigos. Então Gaspar da Gama, ele estava exatamente no barco junto com Pedro Álvares Cabral. Ele era chamado de Olingo. O que é isso? A pessoa que vai falar a língua dos nativos. Ele era um intérprete. Então ele fez um papel fundamental. Existiam outros judeus até que escreveram diários nessas primeiras viagens que vinham de Portugal para o Brasil. Aqui a gente sabe que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, então a gente vai se concentrar nessa parte, não vou falar dos espanhóis, que já é outra história, que vão estar em outra parte, né, da América do Sul, mas no Brasil é importante saber que os judeus, eles estão em Portugal, muitos deles saíram da Espanha, porque na Espanha a Inquisição começou antes e foi muito mais feroz. Já em 1497, em Portugal, a gente vai falar que realmente a Inquisição começou forte em 1536 e é claro que você lembra quando é que o Brasil foi descoberto, 1500, então levou um tempo. Então os judeus portugueses tinham uma determinada autonomia, eles podiam fazer muitos trabalhos, então eles faziam parte do descobrimento que Portugal tem um interesse. Não somente isso, eles estão fugindo, eles têm medo, eles sabem que alguma hora a Inquisição vai chegar em Portugal, tá claro para eles. Então, já em 1503, no comecinho da colonização do Brasil, eles são escolhidos para ser aqueles que vão comercializar as madeiras do Brasil. Então é criado uma espécie de uma empresa comercial brasileira para trazer o pau-brasil e outras madeiras do Brasil para a Europa. Quem é que vai fazer esse trabalho? Quem sabe fazer esse comércio? Então os portugueses decidiram dar para, é claro que não podia ser oficial falar os judeus, então para esses cristãos novos que são muito capazes e nós precisamos muito deles porque essa terra não está colonizada. E aqui entra um fato muito interessante. A Inquisição, que como eu falei anteriormente, ela aos pouquinhos chega em Portugal, ela fecha os olhos para o que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque o rei fala, olha só, eu preciso deles. Eles estão fazendo a economia lá florescer. Você sabia que, não só no descobrimento, como eu falei, depois do descobrimento, as primeiras mudas de cana-de-açúcar que vieram das Ilhas Tomé, que vieram de São Tomé, das Ilhas Madeira, foram trazidas por judeus. Eles entenderam que essa terra vai ser boa para o açúcar e qualquer um de nós que estudou a história do Brasil sabe que o Brasil, no começo, a economia estava nas madeiras para o Brasil e os engenhos muito grandes de açúcar. Só para você ter uma ideia, 60% dos maiores engenhos do Brasil pertenciam a cristãos novos. Esses cristãos novos estão vindo cada vez mais para o Brasil por dois motivos. Por um lado, existem muitas oportunidades de negócios, muitas oportunidades de ter um sustento, muitas oportunidades de investimento, ou seja, essa parte financeira tocou muito os judeus que estão proibidos de exercer uma série de profissões na Europa. Isso é número um. E é claro, 1536, a Inquisição ficou forte em Portugal. Então, cada vez estão os judeus mais fugindo de Portugal, da Espanha. Alguns foram para outros países, como a Jamaica, outros países até mais longínquos, e outros vieram parar no nosso abençoado Brasil. No Brasil, então eles cuidam muito da agricultura, da extração de madeiras. Então eles têm um sucesso e Portugal está feliz com isso. Nós estamos conseguindo colonizar o Brasil, estamos ganhando muito dinheiro com isso, então está dando tudo certo. Então até esse momento a Inquisição praticamente não chega no Brasil e esses judeus se sentem confortáveis. Sabe o quê? A não assumir a público, olha, na verdade eu sou judeu, toda aquela conversão que eu fiz por causa da Inquisição foi mentira. Mas eles faziam costumes judaicos claros, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Só que esse tema do descobrimento do Brasil, se você para pensar, ele não termina com a ideia que veio Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil e começou a colonização. Claro que não. Por que não? Porque o Brasil é
muito grande. Então, na verdade, eles pegaram só a ponta, né? Agora eles descobriram que eu tenho uma costa muito grande, mas e tudo que tem dentro? Vamos descobrir todas as riquezas, tudo que pode ser explorado para dentro. Então começa aquela história dos bandeirantes. Aqui eu vou te contar a história de dois deles, dos mais importantes e famosos. Um deles era o célebre Antônio Raposo Tavares. A mãe dele foi aprisionada em Portugal, morta pela Inquisição, assassinada, e ele fugiu de Portugal. O pai dele também fugiu de Portugal. Ele vem se tornar bandeirante, uma das pessoas que vai desbravar o Brasil, vai descobrir novos lugares, vai entender que riquezas tem nesses lugares. Um outro exemplo muito interessante que a gente tem é Garcia Rodrigues Paz. Você sabe o que ele fez? Ele criou uma rota para Minas Gerais. O rei ficou tão agradecido com ele que determinou que ele é o primeiro governador de Minas Gerais. Ele tentou se juntar à Ordem de Cristo para dar para ele um status ainda maior e foi negado porque a mãe dele, isso mesmo, era judia, então não podia aceitar isso. Ainda assim, eles estão fazendo, como eu falei, todos os seus costumes. Quando muda tudo isso, tanta coisa boa está acontecendo com o Brasil está se desenvolvendo como Brasil também, não só ligado a Portugal. É claro que levou tempo para isso acontecer, mas há um desenvolvimento muito grande, até que 1580 a Inquisição fica muito mais pesada. Então eles vão chamar aqui um terrível, na verdade assassino mesmo, tá? Que foi Heitor Furtado de Mendonça. Ele viu em 1580 realmente uma caça às bruxas. Eu falo caça às bruxas, mas uma das coisas do édito que ele falou é: nós estamos buscando as pessoas que fazem bruxaria, que fazem preces diferentes da Igreja Católica, que têm fé que nós não concordamos. Isso aqui não eram somente os judeus, outras culturas haviam, tanto dos escravos que foram trazidos da África, mas também os luteranos. Como é que eles vão identificar então os judeus que estavam vivendo tão tranquilamente? Porque eles faziam muitos costumes judaicos. Eu vou te citar alguns para você saber. Número 1, muito simples, era guardar o sábado como ele está na Bíblia. Os judeus, eles botavam roupa nova na sexta-feira, as mulheres acendiam velas, eles limpavam a casa, cozinhavam no dia anterior, e todas as outras pessoas da religião viam claramente que eles respeitavam o sábado. Um outro sinal muito claro era a matança de animais e aves de acordo com o que está escrito na Bíblia. Então um cuidado muito especial, que a faca esteja bem afiada, era se cobria o sangue de um animal que foi abatido, como há um preceito bíblico assim. Então as pessoas percebiam. Um terceiro costume muito claro é que eles não comiam determinados alimentos, tá? Todos os alimentos que a Bíblia diz que são impuros, são proibidos, como coelhos, toucinho, raias, animais, peixes sem escamas e assim por diante, os judeus não estão consumindo. Eles sabem claramente. É claro que eles não consomem porque eles são cristãos novos, mas na verdade eles são judeus. Outro costume era o tema de celebrar a Páscoa. Na Páscoa, de repente, nenhum judeu mais comia pão. Nada que tinha levedura, nada que fermentava, eles trocavam as panelas, uma alimentação completamente diferente. De repente o pão virava um pão ázimo. Eles jejuavam no dia do perdão. Então ficava muito claro. Ou, por exemplo, os costumes de luto. Eles enterravam, de acordo com a tradição judaica, um túmulo organizado, numa terra que não era feita outra coisa com ela. Botavam a roupa fúnebre exatamente como o costume judaico, que é uma roupa de linho, feito de linho, igual para todas as pessoas que faleceram. Eles guardavam luto por 7 dias e assim por diante. Então havia vários sinais que esses cristãos novos, que estavam tão felizes ali, tão tranquilos, perderam a tranquilidade. E agora eles vão ter que
que se esconder, eles vão ter que agora disfarçar ainda mais. Isso teve realmente consequências espirituais desastrosas, porque realmente cerca de 4 gerações depois que esses cristãos novos chegaram, muitos deles já não sabiam sobre esses costumes, tinha uma vaga ideia que na verdade eles eram judeus, mas em algum momento eles se assimilaram. Mas a história fascinante que eu te deixei para agora é a seguinte: a perseguição continuou por centenas de anos. No ano de 1654, uma grande revelação. Um grupo de judeus que vivia em Pernambuco estava cansado das perseguições, queria viver como judeu, já não aguentava mais essa falsidade de ser um cristão novo. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram uma embarcação, é claro que não somente eles, e eles foram até uma cidade chamada Nova Amsterdã, que não é aqui na América do Sul, é na América do Norte. Você sabe o que é Nova Amsterdã? É a cidade de Nova York. Nesse momento, a cidade de Nova Amsterdã, Nova York, ela não era povoada. Simplesmente as pessoas utilizavam ela como um entreposto comercial. Iam, passavam um dia e saíam, não tinha praticamente nada. E você encontra hoje nos arquivos da prefeitura de Nova York que 23 judeus brasileiros que vieram com as suas famílias, seus filhos, eles se assentaram em Nova York, foram o primeiro grupo a se assentar em Nova York e ir lá construir essa cidade tão importante do mundo. Então, se a gente começou com o descobrimento do Brasil, de uma forma inacreditável, esse descobrimento do Brasil, com toda a ideia da Inquisição e as perseguições, na verdade levou ao povoamento e à criação realmente de uma cidade, a cidade de Nova York.